Olá, pessoal. Boa noite. Já estamos aqui desde a semana passada, que eu venho dizendo que já estamos saudosos, né? E chegamos aos últimos capítulos desse romance que, para mim, enriqueceu demais, né? Em termos de conhecimento, em termos de vivência pessoal. E acredito que para todos que se dedicam a ler o livro, tem como a gente terminar o livro da mesma forma que começou, né? Isso, Michel? Então, hoje a gente vai ver os dois últimos capítulos, né, do Estevão, o capítulo 9, o prisioneiro do Cristo, e o capítulo 10, ao encontro do mestre. Mas já antecipo, né, Michel, será que a gente pode antecipar a boa notícia? Que a pretensão, né, da gente, da casa, é que a gente prossiga com os estudos desses romances. Então, acredito que vem novidades por aí, após a gente encerrar hoje, né, esse estudo do Paulo e Estevão. Mas vou passar a palavra para Michel, para ele fazer a nossa prece inicial, e a gente começar os comentários sobre os capítulos da noite. É com você, Michel. Boa noite, Gilmara. Boa noite aos amigos que estão assistindo. Vamos fazer uma prece, né, para esse último estudo desse livro e a gente continua, então. Novamente reunidos, em nome de Jesus, muita gratidão a todos esses espíritos que nos auxiliaram, nossos anjos guardiães, que nos estão nos intuindo, que nos auxiliam todos os momentos. Ainda gratidão a Chico Xavier, trouxe obra para nós, por meio de Emmanuel, e também diversos personagens que nos ensinaram. Paulo, Estevão, Gamaliel, Abigail, Barnabé, Lucas, Pedro, Tiago e tantos outros. Que possamos seguir esses exemplos para a nossa vida. Que assim seja. Com você, Gilmar. Assim seja. Vamos lá, né? Ver agora o capítulo 9, o prisioneiro do Cristo, né? Então, quem dera, depois que eu entendi o que o Emmanuel quis dizer com o prisioneiro do Cristo, já ser eu uma prisioneira do Cristo, né? Infelizmente, acho que ainda vou demorar um pouquinho para essa prisão me pegar do jeito que pegou Paulo, né? Aqui nesse livro. Ainda estou um pouquinho longe disso, mas vamos lá. Entender o que é o Emmanuel quis dizer com o prisioneiro do Cristo, né? Então, a gente viu no capítulo passado, né, que Michel comentou, que o Paulo apelou para o imperador, né, que ele estava preso. Então, lá o procônsul lá de Jerusalém, né, encaminhou ele para a corte para que ele fosse julgado. Né? Então, após as navegações, ele começou essa jornada. Eu lembrei muito nesse capítulo do Públio, né? Porque fala muito lá naquelas paisagens, quando ele chega, da viagem de volta lá para Roma. Então, lembrei muito do Há 2000 anos. Né? Então, o Emmanuel após um dia de navegação, né, o navio tocou o porto de Sidom, onde se repetiram as mesmas cenas das vésperas, que eram as despedidas. Né? O Paulo, já há algum tempo, vem se despedindo, passando por todos os locais e se despedindo da população, se despedindo de todas as igrejas que ele ajudou a concretizar ali nesses locais. Né? E aí, nessa jornada no navio, diante de tudo isso que aquela tripulação estava vendo, Paulo passou a ganhar uma ascendência moral sobre o comandante, os marinheiros e os guardas. Né? Todos percebiam a forma como ele falava, o jeito que ele conduzia as situações, como ele lidava com todo mundo. Então, ele passou a ganhar essa ascendência moral. Né? Então, durante esse período da viagem, era uma viagem longa, como a gente, e tinha os períodos de navegação, como o Emmanuel coloca. Então, tinha um período que não era muito apropriado para a navegação, que era o inverno, porque poderia ter tormentas, e o navio estava muito carregado, então foi parando em portos e aí ia recebendo carga de trigo, tinha mais de 200 pessoas no navio, então estava um navio pesado, e nisso além de se aproximar esse período de navegação difícil, que era o inverno. E Paulo tem uma intuição de que era para eles pararem aquela embarcação em um local no próximo porto, esperar esse período tormentoso e só aí
prosseguir a viagem. E tinha o Júlio, né, que era quem estava conduzindo ele, e já estava assim, o Júlio já era um amigo para ele. Então, ele conversava muito com o Júlio, ele passou essa intuição que ele teve para o Júlio, e o Júlio foi falar para os superiores. Só que quando o Júlio foi dizer para os superiores disso, o que foi que o comandante achou? Que eles queriam fugir. E aí disse, não, a gente vai continuar a viagem, não tem problema. O Júlio tentou até argumentar, mas ficou com medo, diante do prestígio que ele já tinha, da posição que ele tinha, de argumentar e acabar perdendo isso por uma intuição que Paulo teve. Só que, além do Paulo, tinha o Lucas também, que já tinha experiência em navegação, e também tinha o mesmo argumento, só que o Júlio preferiu se calar e deixar que as coisas acontecessem, né? Ficou ali com receio de argumentar. Então, se passaram alguns dias, parecia que nada ia acontecer, né? O que parecia que Paulo teria se equivocado, e o que dizia, tá vendo que realmente eles queriam fugir. Só que aí, passado alguns dias, a embarcação foi levada por uma tormenta, né? Aconteceu um vendaval, um furacão lá, o navio perdeu o controle, perdeu a rota, eles não tinham mais como guiar o navio, então eles foram levados, tiraram ele do curso normal. Teve que ser jogado sobrepeso, né? Tudo que era excesso foi jogado ao mar, né? E ficaram ali por 2 semanas navegando lá no mar aberto. E aí, desse momento em diante, todos começaram a olhar já de forma diferente para Paulo, né? E um misto de veneração e medo, né? Como é que ele tinha previsto aquilo, né? Então ficou venerando e ao mesmo tempo eles ficaram com medo de Paulo. E Paulo ali acolhendo todo mundo, né? A população ali do navio, todos que estavam ali passaram por enjoos, né? Por conta do grande balanço, e ele ali acolhendo, ao invés de dizer, tá vendo que eu avisei? Não, ele foi lá acolher as pessoas, né? Porque não adianta a gente falar, tá vendo, já passou. Então, o que nos resta é acolher, realmente. Então, consolou, ele pregou o evangelho como ele fazia para todos a bordo. E o que eu achei interessante foi a analogia, né? Logo depois que tudo isso passou, a analogia que Paulo fez entre a tempestade e a passagem da vida humana para a vida espiritual, né? E começou a comentar os avisos que Jesus nos manda, as advertências divinas, mas sempre escolhemos a tempestade angustiosa e destruidora, principalmente se essas advertências são seguidas de momentos de calmaria, né? Então, assim, Paulo disse, olha, isso vamos pegar esse exemplo do que a gente passou aqui com essa tormenta e comparar com a nossa vida, passagem da vida humana para a vida espiritual. Quantos avisos, né, Jesus nos manda? Advertências de que podemos sofrer se seguirmos determinados caminhos, mas quando está tudo bom, quando está a calmaria, como se seguiram aqueles dias logo depois que o Paulo falou, a gente passa a desacreditar mais ainda nesses avisos. E é aí quando a tempestade nos pega totalmente desprevenidos, né? Então foi muito bom essa comparação que ele fez, ele ainda continua, né? Contemplemos o quadro de nossos sofrimentos. Vede como o perigo ensina a fraternidade imediata, né? Então ele chama também a atenção de que quando a gente está em sofrimento, né? Ali todos começaram a se ajudar. A pandemia, as guerras, como a gente está vendo agora, né? A guerra lá da Ucrânia, a pandemia, mostrou realmente, a gente vivenciou essa tormenta, né, que Paulo explica aí nesse navio, de como esse sofrimento coletivo faz aumentar essa fraternidade. E o Paulo fala isso, né? Estamos aqui, patrícios, romanos, negociantes de Alexandria, plurocratas da Fenícia, autoridades, soldados, prisioneiros, mulheres e crianças. Embora diferentes uns dos outros, não lembra o período atual, nesse momento que a gente viveu e que ainda está vivendo? Perante Deus, a dor nos irmana, os sentimentos para o mesmo fim de salvação e restabelecimento de paz. Creio que a vida em terra firme seria muito diferente se as criaturas lá compreendessem, tal como acontece aqui, agora, nas vastidões marinhas. Olha só que conselho, né, para a gente refletir e trazer para a nossa vida, né? Tudo isso é muito presente na nossa vida, né? A maioria, todas essas passagens a gente tem como refletir e encaixar no nosso dia a dia atual, né? Então, 14 dias de tormenta se foram, o barco foi levado até a ilha de Malta, o comandante, né, humilhado pela atitude, né, de Paulo, quando ele chegou
o barco aportou lá na ilha de Malta, ordenou o assassínio dos prisioneiros da Cesareia, né? Ele se sentiu lá humilhado, não, vamos matar todo mundo. E nisso começou uma confusão lá generalizada, quem sabia nadar pulou no mar, quem não sabia começou a se agarrar nos botes, e todos eles chegaram na praia, lá na ilha de Malta, né, do jeito que dava. O centurião romano Júlio, né, que era o responsável pelos prisioneiros, já havia se convertido a palavra de Paulo e não concordou com a ordem, né? Mas aí foi todo mundo junto, né? Todos se jogaram. Os naturais da ilha, era uma ilha muito pequena, não tinha muitos habitantes, né? E alguns romanos fizeram o possível ali para socorrer todos aqueles que chegavam, mas ao desembarcar, né? Paulo também passou por tudo isso, ele enfrentou as ondas, como a gente vai ver aqui, né? Enfrentou as ondas e conseguiu chegar nessa praia. Ao desembarcar, Paulo, mais uma vez, tenta ali ajudar a todos. Ele já tinha muita experiência, como a gente já viu durante todo o livro, de dificuldades em todos os sentidos. Então, ele tentou acalmar todos ali, tentou preparar fogo para aquecer todo mundo, né? E aí, de repente, quando Paulo está ali juntando fogo, ele é picado por uma serpente venenosa. Então, assim, esse capítulo me mostrou, assim, como no final da trajetória de Paulo, ele serviu de exemplo para que tudo aquilo, mais uma vez, né, a vida dele também depois da conversão foi exemplo de transformação, exemplo de mudança, mas como ele foi utilizado por Deus para chamar a atenção para a Boa Nova, para que a Boa Nova pudesse se firmar naquele local, para que ele pudesse ter credibilidade, né? Então, ele é picado por essa serpente venenosa. Os nativos previam sua morte próxima, em poucas horas, porque diz que a serpente realmente era muito venenosa, e acreditavam que ele era um grande criminoso, né? Porque ele se salvou das ondas e depois foi picado por uma cobra venenosa. Então, eles, poxa, que criatura ruim é essa, né? Que consegue se salvar das ondas e agora é picado por uma cobra venenosa. E aí Timóteo, né, preocupado com o que estava ouvindo falar, os bochichos, faz um comentário e conversa com Paulo. E aí Paulo, mais uma vez, aproveita a oportunidade e chama a atenção minha também, né, e de Timóteo, falando de como os bochichos, as fofocas, os comentários mudam ao sabor das situações, né? Isso também é muito comum no dia de hoje. Então, Paulo diz, estejamos atentos aos nossos deveres, porque a ignorância sempre está pronta a transitar da maldição ao elogio e vice-versa. É bem possível, daqui a algumas horas, me considerem um Deus, né? Então, olha só, o Paulo tinha essa noção e, de fato, né, foi o que aconteceu. Como Paulo sobrevive e como ele nem uma febrezinha, nada, como se nada tivesse acontecido. Então já começaram, olha, essa criatura que sobrevive a uma picada de uma cobra venenosa sem nada, né? Sem esboçar uma dor, nada disso. Então já começam a acreditar que ele seria um Deus, que ele seria um enviado dos deuses, né? E aí Paulo conquista mais uma vez, né, o respeito de todos, né, todos que tem ali, ele não perde a oportunidade e começa, né, a fazer curas, pregações e funda ali uma igreja, né, e um salão que foi cedido pelo preposto do império, o Públio Aplano, que teve, né, quando Paulo aconteceu isso com Paulo, ele começou a curar, a fazer as pregações, levaram ele para o Públio Aplano, que o pai do Públio estava doente. E aí ele cura, né? O pai estava com uma febre, ele impõe ali as mãos no velhinho e o velhinho já melhora de imediato, né? Então, o Públio ajudou ele a construir a igreja lá na Ilha de Malta. Então, todos eles, depois desse período lá, né, embarcaram em um outro navio rumo a Roma. O centurião Júlio já era amicíssimo do apóstolo, né? E em todas as paradas, como sempre, Paulo aproveitava para expandir a Boa Nova. Então, eles paravam em vários locais, e em todos os locais, como sempre, Paulo não perdia uma oportunidade. O que eu acho impressionante nele é essa dedicação mesmo à causa, né? Em todos os locais, em tudo. Se a gente for fazer um retrospecto de todo o livro, ele não perdeu uma única oportunidade. Se ele era assaltado, ele pregava a Boa Nova. Se ele era chicoteado, ele pregava a Boa Nova. Estava preso, ele pregava a Boa Nova. Ele ia no sinédrio. Em qualquer situação, ele pregava a Boa Nova, ele falava. Ele não perdia a oportunidade
nenhuma. Né? E a gente, quantas oportunidades a gente perde, tanto de receber a boa nova, né, quanto de pregar a boa nova. A gente já pensou nisso, né? Então, no dia a dia, quantas, né? Eu fico, meu Deus, aquilo foi uma, será que eu... Né? Então, também não vamos pensar demais não, senão a gente acaba não tem ainda essa envergadura de Paulo para suportar tantas coisas, não. Então, ao chegar em Pozzuolis, né? Esse nome é um nome italiano, né? Tem lá no livro, né? Puteoli, né? Que seria, acho que não entendi direito nesse nome, não sei se Michel entendeu. E aí, mas eu vou chamar Pozzuolis, né? Aquela cidade lá que eles chegam já lá em Roma. O centurião, que é o Júlio, apesar da amizade que ele tinha com Paulo, ele precisava cumprir seus deveres, né? E Paulo, mais uma vez, né, sem melindre nenhum, dizer, não, porque você é meu amigo, então... Não, ele disse, não, muito calmamente, entrega as mãos para ser algemado. Ele sabia que o amigo precisava fazer isso. E é importante também, né, que diante da atitude dele, o centurião diz, e é aí onde ele entende o centurião, o que o Emmanuel quis dizer com o prisioneiro do Cristo, né? Então, diante da atitude do apóstolo, que entendeu a posição dele, ele diz, disputo a alegria de ficar convosco, queria ser como vós, um prisioneiro do Cristo. Então, quando a gente entende, né, o que é ser esse prisioneiro do Cristo, que, para mim, no meu entender, Michel também pode completar, é você não se apegar a mais nada que envolve a matéria e entender, né, que a verdadeira vida é a vida espiritual. E que importava para Paulo se ele iria ser algemado ou não. Né? E ele também entendia a atitude do companheiro, que não tinha o mesmo conhecimento, nem a mesma envergadura moral dele. Então, esse companheiro, o Júlio, estava preso ainda a todas as formalidades da matéria, que tanto fazia com que ele pensasse dessa forma, quanto pelo cumprimento dos deveres. E o Paulo já estava totalmente desapegado a isso. O Paulo é um prisioneiro do Cristo, não é mais um prisioneiro da matéria, não é mais um prisioneiro desta vida, né? Paulo é um prisioneiro da vida espiritual, da verdadeira vida. Ele se entregou totalmente. E o centurião entendeu isso e disse, né? Quisera eu ser como vós, um prisioneiro do Cristo. Ele ainda não conseguia ser um prisioneiro do Cristo, mas ele entendeu que Paulo já era, e por isso as atitudes de Paulo. Então, muito lindo o título desse capítulo, né? E principalmente o vivenciar. Então, na cidade de Pozzuolis, Júlio buscava informações, e ali, né, já se tinha alguns cristãos ali, né? E ali eles já encontraram uma igreja instalada. Então, olhe como o cristianismo já tinha se difundido, né? Já tinha crescido. A gente também, comparando, a gente viu lá nos outros livros, né? 50 anos depois e há 2000 anos, como também já estava se espalhando, né? Porque aqueles cristãos que eram romanos, que tinham privilégios, eles eram expulsos, como o próprio Emmanuel também fala aqui. Então, ia propagando o cristianismo. Isso ajudou a divulgar o cristianismo. Então, o líder cristão do templo, que era Sextus Flaccus, né, veio receber o apóstolo, e olha só, também mais uma coisa muito linda de se ver, né? Ele mostrou cópia das epístolas ao romano. Então, olha, essas epístolas já tinham chegado e já estavam sendo lidas, estudadas e copiadas naquela localidade. Então, olha a grandiosidade do trabalho de Paulo, né? Então, Paulo começou a fazer mais cartas, ele nunca também parou de fazer as epístolas e palestras, e reforçava a fé de todos ali, os prisioneiros, de todos os cristãos, e sempre vinha gente de todos os lugares. Ele era muito bem acolhido por todos os locais que ele passava até a Roma. Foi se formando um cortejo, né, para recepcionar. A gente vai ver isso mais daqui para frente, até a chegada dele em Roma mesmo, como ele foi acompanhado de várias pessoas em todos os locais que ele passava, sempre vinha pessoas receber, querer estar ali próximo dele, querer, digamos assim, beber daquela fonte, né, dos conhecimentos. Então, o centurião permitiu que eles ficassem ali uma semana naquela localidade, né, porque ele era para ficar só de passagem, mas ele permitiu, e nos 7 dias a comunidade bebeu diretamente da fonte, né? Então, Paulo depois prosseguiu a viagem para Roma e é seguido
por vários cristãos, sendo acolhido por todos, e ao se aproximar de Roma, os cristãos da cidade já aguardavam a chegada de Paulo, né? Então, o ex-rabino toma conhecimento pelas figuras lá dos representantes lá dos romanos, né, do Apolodoro. Né? Então, ele começa a saber de todas as torturas, o Apolodoro comenta com ele das torturas, dos sacrifícios, dos cristãos lá nas arenas, né? Como a gente viu quando a Lívia foi morta, né? Acho que mais ou menos nesse período, quando começaram as perseguições, então passaram tudo para Paulo. Aí o Júlio fala, mas que injustiça é essa? Como é que essas criaturas são julgadas? Como é que os cristãos são julgados? Então, se falar em justiça, ele diz, mas como falar em justiça no governo de Nero? Não tem justiça no governo de Nero, né? E aí não tem quem interceda, não tem ninguém que interceda. Quem pensa em interceder é expulso ou é levado a cometer suicídio. Olha, é levado a cometer suicídio, né? Então, imagine a situação que era na época, né? Então, a situação era terrível e diz que o que acalmou ainda um pouquinho foi a intercessão de algumas senhoras que se converteram ao cristianismo, senão ia ser carnificina total, né? E aí o Apolodoro fala que as perseguições se intensificaram, então vamos ver, né? É a mesma coisa, né? Porque os romanos não toleravam a ideia de fraternidade humana. Também me lembrava muito lá os 2 livros anteriores que a gente estudou, né? Que eles consideravam que inimigo é inimigo, escravo é escravo, miserável é miserável. Então eles não admitiam essa mudança de classe. Eu lembro o Michel comentando que até a dor, né, do escravo era diferente, eles consideravam a dor diferente de uma patrícia. Então, se uma patrícia perdia um filho, era como se a dor fosse maior. Se uma escrava perdesse um filho, era como se a dor fosse menor, né? Então, não importava, as classes eram bem separadas, e quando Jesus chega dizendo que todos são iguais, que todos são irmãos, eles não aceitavam, eles não toleravam isso, né? E aí acabaram por começar a perseguir os cristãos. E, nesse caso, faziam aqueles festins, né? Então, começou a destruir, né? Então, quando a massa também, os escravos começaram a entender o alcance da doutrina, começaram a se rebelar, e isso tudo gerou essa contraproposta, esse ataque, né, dos romanos aos cristãos. Então, o cristianismo passou a ser rigorosamente fiscalizado, e é aí onde eles se reuniam lá nos cemitérios para fazer aquelas reuniões também que a gente já viu, né? Então, o Júlio fala, né? Tudo isso é horrível, exclamou o centurião compungido. E o que admira é haver funcionários dispostos a executar determinações tão injustas. Né? Então, ele diz, mas como é que... Mas é aquela coisa, né? Você está ali como o prisioneiro do Cristo, você ainda não é prisioneiro do Cristo, você é prisioneiro do César, da matéria, das convenções sociais, e aí acaba cumprindo esses deveres. Muitas vezes eles nem acham que é injusto, ou se acham, entende? Não, eu vou cumprir um dever, né? Quantas vezes a coisa não é errada, né? Mas pode ser moralmente incorreta, e a gente acaba fazendo por acreditar que está cumprindo um dever, né? Então, tem situações no dia a dia que, se a gente não é realmente um prisioneiro do Cristo, acaba cumprindo deveres, cumprindo ordens, né? Que a gente sabe que pode ser um crime, como no caso, eles matavam pessoas, mas eles estavam cumprindo ordens. E quem é a gente aqui para julgar, né? Então, a tirania contemporânea tudo justifica, né? O não levais vós mesmo um apóstolo prisioneiro, o Apolodoro que falou isso. Então, acabou com o argumento do Júlio, né? Entretanto, reconheço que sois dele um grande amigo. Diga, né? Ele diz, como é que cumpre isso? Ele diz, mas você também não está cumprindo um dever de levar alguém que você considera seu amigo? A situação é a mesma, né? A gente não é o prisioneiro do Cristo, ele é. Então, dá para entender porque o Emmanuel denominou esse capítulo de prisioneiro do Cristo. Então, mais uma vez, né, até Roma, onde ele passava, era bem recebido pelos irmãos. Então, o Júlio, ao entregar o Paulo no quartel lá em Roma, lá na Via Nomentana, essa via que a gente ouviu muito falar nos outros livros, né, informou a situação de Paulo ao general Burrus,
que era amigo pessoal do imperador e conhecido por suas tradições de honestidade. Que bom, né? Que a gente, mesmo numa situação dessa, encontra alguém que seja honesto, né? Então, o general prometeu estudar o caso e, pela documentação, que ficasse provada a cidadania de Paulo como romano, seria concedida a custódia liberta, né? Que Paulo passaria a viver fora do cárcere, apenas acompanhado por um guarda de César, até que César decidisse o recurso. Então, Lucas, Aristarco e Timóteo, que foi quem acompanhou Paulo durante essa jornada, permaneceram hospedados próximos do quartel, né? E aí, uma semana foi concedida realmente essa prisão domiciliar a Paulo, né? Paulo sugeriu que Lucas, outros Aristarco, procurasse um emprego, e ele ficaria ali vivendo dos pães que eram fornecidos aos presos. E nisso, como Paulo nunca perdia uma oportunidade, começou a evangelizar também ali os presos, aquelas pessoas todas que estavam ali, criminosos ou não, né? E os guardas, percebendo aquilo tudo, né, bem eram beneficiados, começavam a trazer parentes, e Paulo começou a fazer curas, tanto que todo guarda queria vigiar Paulo, né, começou a disputa dos guardas para vigiar Paulo. Então, olha só o benefício que ele fez. Muitos, Manuel fala que muitos se transformaram, começaram a cumprir os seus deveres, cumprir o que realmente tem que ser feito, né, ali como funcionários do governo, cumprir bem as suas funções, né? E os rabinos queriam entender o que era esse Cristo. Então, Paulo vai, explica, eles dizem que precisa ser explicado para uma quantidade maior de pessoas, e aí Paulo marca essa reunião e vai explicar, conta toda a história, né? Conta tudo aquilo que ele viveu, o que o Cristo veio pregar, e nisso começa a discussão mais uma vez, né? E Paulo percebe os mesmos comentários que ele ouvia nas outras sinagogas, nos outros locais que ele passou, e Lucas disse, poxa, dói-me constatar quanto esforço despendes para vencer o espírito do judaísmo, né? Poxa, é cansativo você bater sempre ali na mesma tecla e encontrar a mesma dureza. E aí Paulo explica, né? A gente já se encaminhando aqui para o final do capítulo, que eu achei isso também muito interessante, muito importante, para que a gente também traga para o nosso dia a dia, né? Se a gente é o pessoal de Atenas, ou se a gente ainda é o pessoal dos judeus, né? E aí Paulo diz, sim, verificar a rebeldia voluntária dá enfado ao coração. Contudo, a experiência do mundo tem me ensinado a discernir, de algum modo, a posição dos espíritos. Há duas classes de homens para as quais se torna difícil o contacto renovador de Jesus. A primeira é a que via em Atenas, e se constrói dos homens envenenados pela falaciosa ciência da terra, homens que se cristalizam numa superioridade imaginária e muito presumem de si mesmos. São estes, ao meu ver, os mais infelizes. A segunda é a que conhecemos, os judeus recalcitrantes, que, possuindo um patrimônio precioso do passado, não compreendem a fé sem lutas religiosas, petrificam-se no orgulho de raça e percebem numa falsa interpretação de Deus. De tal arte, entenderemos melhor a palavra do Cristo, que classificou os simples e pacíficos da terra como criaturas bem-aventuradas. Poucos gentios cultos e raros judeus crentes na lei antiga estão preparados para a escola bendita da perfeição com o mestre divino. Então, temos os homens de ciência, né, que não acreditam, que se equiparam, inclusive, a Deus, os judeus que ficam ali apreciando as formas e não procedem à transformação, e temos os gentios, né, que se transformam, as pessoas mais simples, os pobres, os ignorantes. Então, que classe a gente já se encaixa, né? É uma análise, uma reflexão para a gente aí, né? Então, houve muita discussão, mas um velhinho disse, Paulo, não desista da gente, não. Continue aqui com a gente. E Paulo disse, não, ainda tem esperança, vamos continuar aí. E não podia ir pregar na sinagoga, porque ele estava preso, mas o recurso dele, né? Certo dia ele recebeu a visita de um político influente chamado Acácio Domício, que estava cego, e aí ele impõe as mãos e esse representante, né, essa pessoa importante, esse político romano, passa a ver e promete a Paulo que resolverá sua situação em 4 dias. E realmente, né, Paulo é chamado ao tribunal de juízes, que antecede ao julgamento de César, os juízes ficam em
com as respostas de Paulo, e diante do pedido de Acácio, eles absorvem Paulo e alguns dias depois eles assinam uma petição, depois de César assina uma petição e libera o Paulo, e o Paulo é solto, né? Então, o grande apóstolo viajante, né, não viu nisso um motivo para descanso, não, né? Ele ganhou a liberdade, mas começou a arregaçar as mangas mais uma vez, que ele nunca parou, né? E dentro de um mês visitou todas as igrejas dos bairros de Roma, e a sua presença ainda era disputada por todos, né? E aí, para a gente encerrar esse capítulo, no ano de 63, ele decidiu viajar para a Espanha, e todos tentaram demovê-lo da ideia, mas não conseguiram, e ele diz, né, que como apóstolo desejava morrer convicto de haver levado o evangelho aos confins do mundo. E é essa mais uma trajetória do Paulo, e agora a gente vai ver com Michel o desfecho dessa linda história. É com você, Michel. Gilmar, é isso aí. Fazer um breve comentário desse capítulo, que eles ficaram em 14 dias em... Aí eu fui olhar no mapa, tem lá em Malta a Baía de São Paulo e as Ilhas de São Paulo, no norte da ilha. Né? Achei interessante isso. Fala também que Paulo está no ano de 61, né? Então, Paulo já está pregando aproximadamente 26 anos. É que no livro o tempo não passa para a gente, né? Mas passou bastante tempo, né? Chamou atenção também que tanto essas perseguições acabava distribuindo a Boa Nova, né? Porque eles levavam as pessoas ou era preso ou tinha que ir embora, né? E aí, como eles iam embora, distribuía. Inclusive, eu acho bom que quando o Paulo ele converte os soldados romanos, esses soldados, né, eles não ficam muito tempo num local, né? Eles vão para outros locais. E aí, em outros locais, né, esses soldados já começam a levar também, mesmo que seja para o seu núcleo familiar, né, começa a levar a boa nova também, né? E também o que também me chamou atenção, que em muitos momentos do livro, mas muitos momentos mesmo, Paulo ele é mais bem tratado pelos romanos, que salvaram a vida dele, do que pelos judeus, que o prendiam e queriam matá-lo. Né? Se a gente for olhar os 30 anos aproximadamente que ele ficou, né, no seu apostolado, uma parte do tempo ele foi preso pelos judeus, né, não pelos romanos. Né? Muito pelo contrário, ele é salvo pelos romanos. Vamos lá, último capítulo, né, ao encontro do mestre. Né? Então, nesse capítulo aqui, começa já falando, né, que ele está se preparando para ir para a Espanha, né? E olha como é longe, hein? Ele estava em Roma e para a Espanha são mais ou menos 1.300 quilômetros. Né? E aí ele recebe uma carta de Simão Pedro. Né? E aí Pedro escreve, parece que o tempo não passou, né? Que ele está indo a Roma, por quê? Está desiludido com os acontecimentos na Ásia. Certamente, depois de tantos e tantos anos de sofrimento, né, de perseguições dos judeus, até o Pedro, né, até o Pedro desistiu, né? E aí vai a Roma. E aqui, por isso que eu acho interessante a gente ler com calma no livro e ir raciocinando. Na carta, ele fala que pretende ir para junto de Paulo, esperando ser útil ao amigo. Os apóstolos, né, o Pedro, tem Paulo em alta consideração. Eles consideram Paulo como um apóstolo mesmo. Né? Então, olha que deferência, né? Que virtude, toda virtude de Paulo. Pedro quer ir a Roma para ser útil a Paulo. Né? Então, Paulo, ele prepara uma casa para Pedro e a família, né? Deixa tudo preparado. Né? E aí, no dia da chegada de Pedro, Paulo, Lucas e Timóteo vão ao porto de Ostia receber a Pedro. Né? Era uma época de grande perseguição aos cristãos. Por quê, né? Os romanos não aceitavam, como a Gilmara falou, não aceitavam essa ideia de igualdade. Né? E será que hoje as grandes nações aceitam essa ideia de igualdade? É para cada um, né, raciocinar e refletir. Então, eles não aceitam os vários deuses, eles não aceitavam os vários deuses, então os romanos culpavam os cristãos por tudo.
Então, se os romanos acreditavam em múltiplos deuses, assim como os gregos, e os cristãos não aceitavam, aí tudo que acontecia, né, era culpa dos cristãos. Então, assim, existe o Deus da tempestade. Aí, como os cristãos não aceitavam, e aí então vem tempestade, a culpa dos cristãos, né? Tudo eles culpavam, é o bode expiatório, né? E aí, desde o ano 58, os cristãos são levados ao circo como escravos, revolucionários ou rebeldes que deveriam desaparecer. Então, nesse dia, chega o Pedro com a família, João, sendo recebido por Paulo, e informa, né, da morte de Tiago, as novas torturas infligidas pelo Sinédrio de Jerusalém, que o Pedro se refugiara alguns dias em Éfeso, junto de João, sendo acompanhado até Corinto, onde resolveram demandar a Paulo. Então, Pedro está bem instalado, né? O que ele faz, né? Como a Gilmara bem informou, né? Ele não perdia tempo. Então, parte para a Espanha junto com Lucas, Timóteo e Demas. Me chamou a atenção nesse livro que Paulo nunca está sozinho. Ele sempre consegue ir com algumas pessoas, né? Ele sempre consegue ter outros companheiros para ir com ele. Exceto quando ele foi para Atenas, né? Em Atenas ele ficou sozinho. Aí eles visitaram as Gálias, depois ficaram o maior tempo em Tortosa, que é o leste da Espanha. Mas as perseguições continuam em Roma. Pedro trabalha sem descanso, né, nas pregações e ajuda aos doentes. Aí o Emmanuel relata. Esse relato de Emmanuel é para a gente também refletir na nossa vida atual, né, e o que nós estamos fazendo, né, em apoio à Boa Nova, ao Espiritismo, né, à distribuição da verdade, né? Olha o que o Emmanuel relata. Os cristãos do mundo inteiro jamais poderão esquecer aquela falange de abnegados que os precedeu nos primeiros testemunhos da fé, afrontando situações dolorosas e injustas, regando com sangue e lágrimas a sementeira do Cristo, abraçando-se mutuamente confortados nas horas mais negras da história do Evangelho, nos espetáculos hediondos do circo, nas preces de aflição que se levavam dos cemitérios abandonados. Hoje em dia, para a gente vai de carro, né, pro templo, né, religioso, né, como está mais fácil, né? Naquela época não era assim, não, né? João e dezenas de outros cristãos são presos na prisão do Esquilino, e aí Pedro reúne os cristãos para tentar libertar João, né? E aí eles lembram que Paulo tem diversos amigos influentes. Ele foi fazendo esses amigos, até romanos. Só que Paulo está longe, né? Paulo está lá na Espanha. E aí eles ficam receosos, que talvez não dê tempo de salvar João de mais cristãos. Aí um cristão chamado Crescêncio saiu da de Ostia com enorme ansiedade, levando a missiva de Simão para que Paulo retornasse, né? Pedro então pede que Paulo retorne, que Paulo poderia de repente acalmar, né, a situação toda. Enquanto isso está Paulo está em Tortosa, consegue muitos adeptos, né? Fala de Timóteo, que ele parte da Espanha para a Ásia, carregado de cartas e recomendações amigas, né? Timóteo também aparece muitas vezes no livro, né? Paulo recebe a carta de Simão em Tortosa e decide regressar imediatamente. E em maio de 64, Paulo chega ao porto de Ostia. Paulo vai a uma mulher, né, uma das favoritas de Nero, chamada Popeia, né, e fala que ela é de vida notadamente dissoluta, né, pedir ajuda a João e demais cristãos presos. E aí os cristãos fazem o quê? Criticam a Paulo. Como falar com a mulher, né, com uma vida dissoluta dessa, né? Até parece que Jesus não fala. Jesus não falava com todo mundo, né? Ele falava com os publicanos, ele falava com os coletores de impostos, né? Olha só, ele era amigo de coletor de impostos que tirava o dinheiro dos judeus, né? E eles não aceitavam bem isso. Os cristãos então criticavam a Paulo por isso, então ele explica que João está relativamente moço, é forte e dedicado, né? O cristianismo da Ásia não pode dispensar-lhe a atividade construtiva e outros trabalhadores chamados à semeadura divina. Vemos aqui já naquela época a dificuldade de ter trabalhadores, e não só de ter trabalhadores, mas a substituição, né? Porque nós não somos, né? Nosso espírito é eterno, né? O corpo não é eterno, não.
né? Então, e até porque, né, nesta época, os primeiros apóstolos já estão todos mortos ou já bem velhos. E o João ele era bem mais novo, né? João era uns 15, 20 anos, mais ou menos, mais novo, né? Então, se Paulo e Pedro estavam aí com seus 60 anos, mais ou menos, né? João uns 40, né, mais ou menos. E aí é importante a gente entender que uma coisa é hoje a pessoa ter 60 anos, com ar encanado em casa, dormindo na cama, com ar-condicionado, né? Paulo e Pedro viviam no deserto, dormiam ao relento, comiam quando dava, né? Então, 60 anos naquela época poderia equivaler hoje aqui a uns 85, 90. Então, para a gente ter ideia da dificuldade que era hoje Paulo e Pedro estar pregando e andando, né? E aí, Popeia realmente auxilia, daí a 3 dias o João é libertado, e aí, né, para não ser preso de novo, ele vai para a igreja de Éfeso, né? E aí, a história de João, que nós sabemos, né? João ele continua lá, e ele escreve o apóstolo, escreve uma parte, né, do Apocalipse, né? Escreve o Apocalipse de João, né? Na manhã do dia 16 de julho de 64, eu fiquei pensando, por que será que o Emmanuel escreveu essa data, 16 de julho, né? É para a gente confirmar os aspectos históricos, né? Bem interessante, né? E aí rompeu o famoso incêndio de Roma, né? Muitos mortos, muitas pessoas fugiram, enlouqueciam, muita destruição, uma semana de fogo. A gente não sabe o que é isso, né? Nós não sabemos hoje. O que é uma cidade grande? Roma, nessa época, devia ter mais de 1 milhão de habitantes, ficar pegando fogo por uma semana, tá? Das 14 áreas da cidade, apenas 4 não foram atingidas, 3 estavam em escombros e completamente destruídas. Metade de Roma, ou mais da metade, completamente destruída. Hoje nós sabemos que foi o próprio imperador que fez o incêndio, né? Pois ele queria reconstruir a cidade com muito dinheiro que chegava das províncias das guerras. Tem alguns vídeos, né, algumas séries falando de Roma, né? Por que Roma caiu, né? Tem várias histórias por que Roma caiu. Uma das histórias por que Roma caiu foi que, enquanto estava vindo dinheiro, né, estava tudo bem. Então, Roma, eles saíam com navios vazios e voltavam com navios cheios de dinheiro, né, de ouro, né, prata. Então, enquanto isso, estava tudo bem. Quando começou essa dificuldade, né, tanto é que o povo romano, né, os aristocratas, né, não trabalhavam, não faziam nada, né, como a gente vê. E aí, então, enquanto está vindo dinheiro, tudo bem, né? Enquanto tem dinheiro, não tem problema nenhum, né? E aí, reconhecendo a irritação justa do povo, Nero procurou falar em público, e até lágrimas, né? Olha, Nero consegue falar até com grandes lágrimas, promete restaurar as casas particulares, declarou que compartilhava o sofrimento geral, né? E o povo, né, começa a acreditar nele. E ele até fala que procuraria os incendiários, vingaria a desgraça romana e sem piedade. Aí o culpou, né, quem? Né? Os cristãos novamente. E aí Nero percebeu que resolveu a situação, né? Basta os cristãos. E aí eu também não vou detalhar, né, as torturas, nada, né? Só vou falar novamente um relato de Emmanuel. A linguagem mais forte será pobre para traduzir as dores imensas dos cristãos naqueles dias angustiosos. Não obstante os tormentos inenarráveis, os seguidores fiéis de Jesus revelaram o poder da fé àquela sociedade perversa e decadente, afrontando as torturas que lhes cabiam. Interrogados nos tribunais, em momento tão trágico, declararam abertamente sua confiança em Cristo, aceitando com humildade, por amor ao seu nome. Aquele heroísmo parecia acirrar ainda mais os ânimos da multidão animalizada. Então, os cristãos eles eram levados aos círculos e eles aceitavam, né? No início do livro, o próprio Saulo de Tarso, né, o doutor da lei, não entendia isso, né? Hoje, transformado em Paulo, ele já entende. Restavam então apenas as catacumbas abandonadas, onde os cristãos poderiam pregar. Lucas e Paulo continuam confortando os cristãos, assim como o Pedro também, né? Mas após 2 meses, as prisões estão lotadas, né?
E aí, uma noite, Paulo está nas catacumbas e começa a falar do sofrimento e morte, né, de Jesus, que morreu no madeiro infamante, que eles não deveriam ficar tristes por causa disso. Desdenhemos o testemunho sagrado do Mestre, que, não obstante imáculo, só alcançou neste mundo batalhas silenciosas e sofrimentos indefiníveis. Então, Jesus, que não tinha nenhum aspecto, né, inferior, sofreu bastante. Fortalecemos-nos, né, na ideia de que seu reino ainda não é deste mundo. Não esperemos repousar no lugar do trabalho dos testemunhos vivos, né? Nossa tarefa de trabalho. Não, nunca esqueçamos. Né? Está até uma das leis, né, do livro da codificação de Kardec, né, a lei do trabalho. Né? Não podemos esquecer. Nesse momento chega o centurião, volúmio, né, com soldados e prende a todos. Né? E aí ele conversa, né, diz, não sei onde estaria seu poder de salvação para deixar suas vítimas abandono, no fundo dos cárceres ou nos postos do martírio. Né? Ainda o poder temporal, material, que é o que eles conheciam. E eles ainda culpavam a esse Cristo que deixava isso acontecer. Olha, Cristo não deixava acontecer. Cristo não queria isso. Quem fazia isso eram os romanos. Os romanos que perseguiam. Né? E aí Paulo, né, sempre fala o que ele quer realmente, né, o que precisa. Ele fala, é que vós obedeceis ao infeliz e odiento perseguidor, e nós trabalhamos por um Salvador que ama e perdoa. E aí o soldado dá 3 bastonadas e Paulo fala, não podeis ferir senão o corpo. Né? Podereis amarrar-me de pés a mãos, quebrar a cabeça, mas minhas convicções são intangíveis, inacessíveis aos vossos processos de perseguição. Então, essa fé de Paulo não era entendida pelos soldados romanos. E mesmo os cristãos não entendiam também. Todo o grupo é preso na prisão mametina. Né? Essa é a prisão onde ficavam os prisioneiros condenados. Né? Aqui da Mametina não salvava nenhum. Né? Ficavam lá à espera da execução. E aí Paulo logo pede para falar com o responsável, né, por ser cidadão romano. Né? Aí chega o Acácio Domício, que a Gilmara falou no capítulo anterior, né, e fala a Paulo que a situação é muito grave, mas que ele poderia apelar ao imperador. Aí Paulo pensa que, se conseguisse, iria pedir pelos cristãos presos, iria falar de Jesus a Nero, né? Mesmo que voltasse ao cárcere. Ele não ia pedir por ele, né? Ele ia pedir pelos outros. E aí, né, a história é bem interessante, né? Que Paulo é conduzido a Nero. Nero teve uma grande oportunidade de conhecer Paulo, de ouvir Paulo. E a gente sabe que quem estava do lado de Paulo, por ordem de Jesus? Estevão. Né? Então, Estevão estava lá de Paulo por ordem de Jesus. Então, Paulo falava por ele, por Estevão e por Jesus. Então, olha a oportunidade que Nero teve, né? Aí ele vê, né, aquela figura esquálida, mirrada, né, pobre, franzino, um velho. Né? Ele não dá muito, né? Não dá muito. Os romanos, eles acreditavam muito, né, no corpo físico. Quando Paulo começa a falar, aí ele começa a entender por que todo mundo, né, ouve Paulo, e ele começa a entender como Paulo é perigoso para os romanos, né? E aí, então, vamos ouvir mais um pouco de Paulo. Né? Ele fala, administrador que deve ser consciencioso e justo, a maior dos príncipes do mundo, e que antes de tomar o cetro e a coroa de um império imenso, deve considerar-se o pai magnânimo de milhões de criaturas. Nós sabemos que o Império Romano era o maior império daquela época, né? Só a cidade de Roma, estima-se, tinha mais ou menos, na época, 1,5 milhão de habitantes. Então, o Império Romano era bem grande, né? E aí nós vemos a grande responsabilidade do imperador. E também vemos a responsabilidade de todas as pessoas que têm comandados e que têm pessoas, né, vamos dizer assim, mais abaixo hierarquicamente. Né? A nossa tarefa com essas pessoas, né? Então ele continua: apelar para o vosso coração, não somente por mim, mas por milhares de homens, mulheres e crianças que padecem nos cárceres ou sucumbem nos círculos do martírio. Sabei que uma onda de perversidade, de crimes odiosos, varre os bairros da cidade imperial, arrancando soluços dolorosos aos vossos tutelados miserandos. Atentai para a extensão gloriosa de vossos deveres. Nero foi chamado, né? Foi chamado.
Bom, Paulo então apela ao imperador pelos romanos, né? Nero foi alertado pelo Paulo. Né? Poderia ter, por sua escolha, parado as perseguições? Acredito que sim, né? Ele era imperador e poderia ter parado, né? E nós, né? Nós também somos chamados a agir de forma correta o tempo todo, né? O tempo todo nós somos chamados, né? Então também devemos entender isso, né? Nero então responde que este é um homem perigoso, né? Dos mais perigosos. Ninguém como ele ousou comentar a presente situação nestes termos. Dar-lhe-ei o perdão por agora, recomendando que não se afaste da cidade. Então Paulo é libertado, fica sabendo que muitos cristãos foram mortos, encarcerados ou fugiram. Ele se instala no lar pobre de Lino e Cláudia, com a obrigação de comparecer à prisão mametina de 3 em 3 dias, e escreve a última epístola a Timóteo. E aí tem a frase famosa, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É uma frase que ele falou, é muito. As epístolas de Paulo, né? Eu tenho visto algumas, né? E aí é bem interessante, né? O ensino que ele leva para todos nós, né? Ele passa, então, semanas em meditações, até que um grupo armado chega à casa após a meia-noite. Né? Olha a covardia, né? Chegar numa casa após a meia-noite para prender um idoso, né? Que mal conseguia andar mais, né? Paulo, ele estava alquebrado. Ele mesmo fala na viagem, né? Nas viagens dele agora, ele está sempre ao lado de alguém, né? De Lucas, né? Para auxiliar ele, né? E aí ele é levado, né? O Lino e Cláudia são presos, Lucas escapa, né? Por estar em outro local, né? Claro que estava em outro local porque também não era a hora dele, né? Certamente Lucas tinha ainda. Eu acredito que nessa época, eu não sei se ele já tinha escrito o evangelho dele, estava escrevendo ainda, né? Mas ele tinha a tarefa dele, né? É levado então a uma cela escura, com sede e fome, mas ora com fervor, né? E sente brandas consolações, né? Nós reclamamos por muito menos, né? Ele está numa cela escura, com sede, fome, cansado, né? E ele ora, né? Então, Paulo é levado com 6 soldados, né, no dia seguinte, e um deles dá a sentença de morte. Aí, no finalzinho do livro, né, eu vou de forma mais devagar aqui, né, porque Paulo fala, né? Vamos aproveitar o livro, né, até o final, né, Gilmar? Então, Paulo fala, ciente da tarefa criminosa que vos incumbe de desempenhar, os discípulos de Jesus não temem os algozes, só eles podem aniquilar o corpo. A gente tem que entender isso, né? O Kardec, né, 1800 anos depois, o que ele falava? Que ele era contrário ao materialismo, ele combatia o materialismo, né? Então é interessante, né? Que a gente pode lançar esse paralelo com Kardec. Não julgueis que vossa espada possa eliminar minha vida, de vez que, vivendo esses fugazes minutos em corpo carnal, isso significa que vou penetrar sem mais demora nos tabernáculos da vida eterna, com meu Senhor Jesus Cristo, o mesmo que vos tomará contas, tanto quanto a Nero e a Tigelino, que é o prefeito, né, dos pretorianos. O soldado treme a mão, né? Depois dessa, soldado, né, e fala: lastimo ter sido designado para este feito. Intimamente não posso deixar de lamentar-vos. Aí Paulo responde: olha, não sou digno de lástima. Tende antes compaixão de vós mesmo, porquanto morro cumprindo deveres sagrados, em função da vida eterna. Enquanto vós ainda não podeis fugir das obrigações grosseiras da vida transitória. Chorai por vós, sim, porque eu partirei buscando o Senhor da paz e da verdade, que dá vida ao mundo. Ao passo que vós, terminada a vossa tarefa de sangue, tereis de voltar à hedionda convivência dos mandantes de crimes tenebrosos de vossa época. E aí o soldado hesita, né? E aí Paulo fala: não tremais, cumpri vosso dever até o fim. Né? E aí acaba a vida de Paulo. Um golpe violento, né? Prendeu-lhe a garganta. Né? Então, a fé inabalável de Paulo. Né? Interessante. E aí, então, Paulo, né, morre, né? E ele percebe que mãos amorosas transportam, que novamente está cego. Houve passos. Era Ananias. Né? Aí, então, Ananias fala: um dia Jesus mandou que te restituísse a visão, para que pudesses conhecer o caminho áspero dos seus discípulos,
E hoje, Paulo, concedeu-me a dita de abrir-te os olhos para a contemplação da vida eterna. Levanta-te, já venceste os últimos inimigos, alcançastes a coroa da vida, atingiste novos planos de redenção. Paulo sente-se bem e quem chega depois? Gamaliel. E aí começam a chegar vários companheiros de lutas. Não falo os nomes, certamente os apóstolos devem ter chegado ali, né? E vários outros. Paulo foi fazendo companheiros, foi fazendo amigos. Tanto é que no capítulo 9, no 10, mostra em todo lugar que ele ia, como as pessoas gostavam dele, como era festa, como as pessoas, os soldados disputavam para tirar serviço ao lado dele, E então, que figura, Que figura histórica importante para o cristianismo. E aí ele sente-se bem, chega a Gamaliel, E aí Ananias pergunta qual o seu primeiro desejo. E aí qual o primeiro desejo de Paulo? É claro, rever Abigail, claro, Mas mesmo assim ele está transformado e aí ele não pede isso. Meu primeiro desejo seria rever Jerusalém, onde pratiquei tantos males, e ali orar a Jesus para ofertar-lhe o meu agradecimento. Mesmo depois de 30 anos separado de Abigail, ele ainda assim ele consegue não pensar em si próprio. E aí então Paulo faz a viagem de volta, E aí vai Vila Ápia, Pousoulis, Malta, Corinto, Atenas, Tessalônica, Filipos, Neápolis, Troade, Éfeso, Panfilha, Sicília e Palestina. Em todos os locais ele para e ora. E em cada local, novos trabalhadores do Cristo o acompanham. E aí chegam na região do Calvário. E aí surge na amplidão do espaço uma cena luminosa e três vultos. Quem será esses três vultos que se aproximavam adiante? O mestre no centro, Estevão à direita e Abigail ao lado do coração. E, mano, ele é um grande poeta, Ele poderia falar ao lado esquerdo, ele falou, não, ao lado do coração. E a Abigail era o próprio coração de Paulo, A gente sabe. Paulo quis lançar-se aos braços dos dois irmãos de Corinto, beijar-lhe as mãos no roubo de ventura. Mas qual a criança dócil que tudo devesse ao mestre dedicado e bom, procurou o olhar de Jesus para sentir-lhe aprovação. Fiel ao mestre até o fim, Dê sempre, sempre. Primeiro, o que Jesus queria que ele fizesse. Depois, o restante, E aí, Jesus fala, sim, Paulo, sê feliz. Vem agora meus braços, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. E assim, reunidos, ditosos, os fiéis trabalhadores do Evangelho, da redenção, seguiram as pegadas em demandas das esferas de verdade e de luz. E assim acaba o livro, Claro que é a quinta vez, viu, Gilmar, que eu leio o livro e eu sempre estou esperando, a continuação, Eu não fiquei satisfeito, de terminar ali, E assim acaba esse livro, que é realmente impressionante para a gente, para nossa vida. Então, neste momento, gostaria de agradecer a oportunidade que o Prosa Bem nos deu novamente, por meio da Sandra e também a Val, que nos acompanhou esse tempo todo, o Alexandre também, e, claro, agradecer muito a Gilmara, É sempre uma honra, viu, Gilmara? Então, obrigado aí pelos seus comentários e eu finalizo meus comentários assim. Que lindo e emocionante, Michel? Exemplo de transformação de vida do Paulo, Assim, realmente é um livro para a gente ler e reler várias vezes, porque acho que cada vez que a gente relê, a gente descobre, analisa sobre uma ótica diferente, Então, quão enriquecedor para o nosso dia a dia, para a nossa vida, esse livro, Então, é só a gratidão a todos, A espiritualidade, a Paulo, a Emmanuel, ao Chico, aí vem a espiritualidade da nossa casa de oração, a Sandra, que nos permitiu, ter esse estudo, esse aprendizado, através da leitura desse livro, de refletir, porque uma coisa é a gente só ler, outra coisa é a gente ler, refletir, analisar, tentar comparar com as situações que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida, na vida, na sociedade, na nossa vida em particular,
né? Então, é muito gratificante tudo isso. A todos que nos ajudam a estar aqui, né, com vocês toda semana, a Val, a Alexandre, e principalmente a Michelle, que foi assim, uma graça de Deus, que a gente, do outro lado, combinou, tá, que vamos lá estudar junto, né? Então, foi uma gratidão imensa estar aqui com você também, mais uma vez, a gente trocando figurinhas, aprendendo junto, né? Um aprendendo com o outro, como sempre, né? As pessoas que fazem parte da nossa vida sempre têm algo para nos ensinar. Então, a gratidão profunda mesmo a tudo isso, a todas as pessoas. E vamos para o próximo, né? Estamos aqui para trabalhar um pouquinho mais, para aprender, para estudar, e contamos com a presença de todos vocês aí também, para ajudar nesse estudo aqui com a gente. Como vocês sabem, vocês podem participar também, podem deixar a mensagem, enviar lá para o Prozebem, que é passado para a gente. E é isso, né? Já com saudade desse livro maravilhoso, né? Mas precisamos encerrar. Então, muita gratidão mais uma vez a todos. Vamos fazer a nossa prece final. Posso encerrar, Michel? Quer falar mais alguma coisinha? Pode sim. Você falou muito bem, né? Realmente é um trabalho, mas para mim esses estudos são um presente. Não, para mim não são um É, trabalho, um presente. né? É isso Obrigado. aí. É um trabalho na seara, né? Quer queira, quer não, a gente tá. É um presente, é muito mágico, né? É muito importante para mim, eu sei que para você também, a gente se dedicar a isso, a essa causa, para nós mesmos e depois para todos que a nossa fala de algum jeito consegue alcançar, né? E só lembrando, né, Gilmar, que tem a coleção são 5 livros, né? E agora nós vamos decidir se vai continuar com Renúncia ou Ave Cristo, né? Então vamos ver aí, né? E aí a gente Isso, vai avisar nas redes sociais, aviso. né? É isso aí, mais breve vocês terão notícias. Então vamos lá. Agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade ímpar de estarmos aqui reunidos, de podermos compartilhar desses conhecimentos, dessa vivência de Paulo tão inspiradora, tão gratificante, que nos ajuda a analisar nossa vida, as nossas atitudes, nos ajuda a rever conceitos, a rever opiniões, a rever o que realmente interessa para a nossa vida aqui na matéria e para a nossa vida espiritual. A gratidão a todos que de alguma forma colaboraram para que esse estudo se concretizasse. Gratidão a todos que de alguma forma contribuíram para que tudo corresse bem, e principalmente a todos aqueles que aqui se dedicaram e que de alguma forma a palavra de Paulo, a palavra de Emmanuel, as vivências, as histórias de todos esses personagens que estão no livro tocaram a vida de alguém, de alguma pessoa, contribuindo de alguma forma para despertar, para a resolução de algum problema, para o esclarecimento de alguma dificuldade, para continuar seguindo em frente nessa jornada, nessa trilha de amor que devemos seguir. Apesar de todos os sofrimentos, como a gente viu, o sofrimento pertence a este plano, a esta matéria, e é necessário para o nosso desenvolvimento espiritual e moral, que possamos cada vez mais nos resignar e entender a necessidade de estarmos aqui e de trabalharmos em prol do Cristo, para o Cristo e com o Cristo. Obrigada mais uma vez à espiritualidade amiga e a todos que fazem parte desse projeto, nos auxiliando, nos intuindo, nos incentivando e nos motivando a sempre buscar o melhor para nós mesmos através da nossa autorreforma, da nossa conscientização, e assim para os próximos, mais próximos, e enfim, para todos que essa mensagem, que eu não digo que é a nossa mensagem, mas a mensagem do Cristo, puder alcançar. Obrigada por tudo, Senhor Jesus, que tenhamos uma semana de paz, uma noite abençoada, e permanece conosco hoje, amanhã e sempre, e assim seja. Tchau, Michel, tchau, pessoal, e até o próximo estudo, com a graça de Deus. Tchau, boa noite a todos.
Amém.